Obrigado, meu irmão. A graça e a paz a todos. Hoje nós estamos, pela graça de Deus, mais uma vez, podendo meditar na sua palavra. Sempre que nós falamos de missões, meus irmãos, nós não podemos esquecer que esta mesma liberdade que você está experimentando hoje, que eu estou experimentando hoje, ela não é um fato, não é uma realidade na vida de muitos nossos irmãos. O irmão Joaquim mencionou o espaço para um diário de oração que você tem no seu devocional. Separe em alguns dias ali uma anotação sobre a igreja perseguida. É importantíssimo que você não apenas ore, é importantíssimo que não apenas você se importe, mas que você se informe também. Eu me recordo que nós estávamos ainda no outro prédio, nós divulgamos a respeito de um dos nossos irmãos no Irã, preso naquela época, e pouco depois também pudemos nos alegrar com ele sendo libertado. Hoje existem vários irmãos e pastores presos, inclusive ainda no Irã. Então é importante, irmãos, nós lembrarmos de orar, de interceder pela igreja que passa por perseguição de diversos níveis diferentes. Nós já avisamos, mas não custa falar de novo. A melhor fonte de informação sobre este assunto é o site de Portas Abertas. portasabertas.org.br, você pode entrar lá. Além de notícias atualizadas, você tem também uma classificação dos países por perseguição aos cristãos. Você não vê isso no Jornal Nacional, você não vê isso no noticiário. Os cristãos, tem se chamado a cristofobia, é o grupo mais perseguido na atualidade. Infelizmente, você ouve falar de diversos tipos de perseguição. Algumas por racismo, acontece. Existe em algum nível até homofobia, é verdade. A mídia exagera bastante, mas existe. Mas o que a mídia não fala é das centenas de milhares de cristãos que são perseguidos todo ano. O presidente dos Estados Unidos teve a petulância de dizer que reféns foram executados pelo Estado Islâmico, mas ele nunca diz que esses reféns foram executados porque eram cristãos. Eles não foram executados à toa, foram executados porque eram cristãos. E essa é a realidade que nós temos que nunca esquecer. Isso dito, vamos voltar agora para a nossa mensagem. Eu concordo com o irmão Joaquim, este é o momento mais importante do culto. Não por causa de qualquer, muito menos deste pregador, mas por causa da palavra de Deus. Hoje, quando nos preparávamos, dando tempo para virmos para o culto, em um canal dos poucos que pega na minha TV, estava passando um filme sobre Lutero em preto e branco, de 1900 e bolinha. Até combinei com a minha esposa, a gente vai sentar com a família para assistir o filme todo e depois a versão moderna. E eu saí do quarto, voltava, quando eu entrei no quarto, eu entrei citando a famosa frase: não posso e nem irei renegar o que escrevi. E logo depois o ator começou a falar. Interessante coincidência. Por que nós podemos hoje, irmãos, em parte, claro, termos tamanha liberdade hoje? Porque homens, não apenas Lutero, mas homens ao longo da história do cristianismo, deram da vida deles para que nós pudéssemos hoje ter tamanha liberdade da palavra de Deus à nossa disposição. Por isso que esse momento é tão importante assim. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Você já sabe que é daqui da igreja, no livro de Neemias, aonde nós vamos chegar hoje ao nosso terceiro capítulo, a terceira mensagem, e nós vamos olhar para esse texto. Um texto que parece, de novo, que não contém nenhuma lição para nós. O que nós temos hoje? Depois de nós vermos Neemias sendo desafiado pelas notícias de Jerusalém em ruínas, especialmente os seus muros, fator importantíssimo para a proteção e identidade da cidade. Depois de nós sabermos que Neemias chega com a permissão de Artaxerxes I até Jerusalém, agora a obra em si vai começar. E eu pergunto, e me perguntei durante a semana, o que um capítulo sobre reconstrução de muros pode nos trazer de lição?
Bem, em todo o livro de Neemias, nós temos aprendido o tema do livro, em todo, não dessa mensagem de hoje, que é aquele que está projetado ali. A restauração do povo como resposta necessária à soberana aliança eterna de Deus. O que demonstra, meus irmãos, que o livro é muito mais do que apenas um livro sobre engenharia, um livro sobre construção. Este é um livro sobre a restauração do povo. Este é um livro sobre a restauração da vida espiritual de um povo que estava em altos e baixos, depois de algumas décadas de ter voltado da Babilônia, de ter voltado do cativeiro. E nesse ponto ele é importantíssimo porque eu e você passamos por altos e baixos na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã. Nós precisamos perceber isso e olhar para a necessidade de restauração constante que a nossa vida pode nos demonstrar. Hoje nós vamos ver, meus irmãos, no capítulo 3, todo ele, versículo 1 ao 32, o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre isso. Eu concordo, é um texto longo, é um texto um tanto quanto sem emoção. Fulano construiu, Beltrano edificou, restaurou, mas é a palavra de Deus e eu quero convidar você a lê-la comigo hoje. E nós olharmos para esse texto naquilo que Deus vai nos instruir na sua palavra nessa noite. Neemias 3, já vimos? Estamos juntos? Ok. Como sempre digo, você precisa falar bem alto para poder captar aqui na nossa gravação. E o povo saber que eu não estou falando sozinho. Tem gente aqui hoje. Graças a Deus por isso. Diz assim a palavra do Senhor, todos juntos bem forte, versículo 1. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Ananeel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isakur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Azená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus superiores. A porta Gesana foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias de Gibeon e Jadom de Meronote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte. E Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumafe, fez os reparos em frente da sua casa. E Atuz, filho de Azabneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate Moabe, repararam outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte, com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e recolocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum,
filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador de meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois deles, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Benui, filho de Anadade, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ézer, filho de Jesua, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles, Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Benui, filho de Enadade, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, reparou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que viviam na colina de Ofel, fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste, e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Como eu sempre digo, meus irmãos, nem uma letra em nenhum dos 66 livros da Palavra de Deus foi escrita por acaso. Quando Neemias escreveu este relato, ele não fez porque ele precisava encher linguiça, ter um livro mais grosso. Ele não precisava bajular ninguém. O objetivo deste relato é registrar a reação do povo, o mover de Deus através do povo, tirando-o de um estado de inatividade, um estado de passividade, que havia permitido que a obra houvesse parado e agora fosse retomada com a chegada de Neemias. Como nós temos visto no caminhar do livro, Deus, que não precisa de absolutamente ninguém, se aprove usar deste homem para que através dele e da forma como ele, digamos assim, se incomodou, foi movido, foi tocado pela necessidade do povo, pudesse agir. Nós estamos sempre, irmãos, diante deste paradoxo. Deus não precisa de absolutamente ninguém. Se eu me recusar a pregar, Ele vai usar outra pessoa. Se eu me recusar a ir para o campo missionário, Ele enviará outra pessoa. Ou na melhor das hipóteses, Ele trará um grande peixe para me engolir e me vomitar perto do meu destino. Não existe esta de ir contra aquilo que Deus deseja fazer. Deus iria restaurar os muros e o seu povo.
Cabe a Neemias o privilégio, a honra de ser usado por Deus. E ele registra isso, meus irmãos, para mostrar o que acontece quando Deus se aprouve de usar alguém, um pecador, alguém limitado, um copeiro, para fazer a sua obra. E eu já quero adiantar, meu irmão, que eu desejo, pela palavra de Deus, incomodar você a perceber que não há nenhum super-herói aqui. Não há nenhuma pessoa fora do comum. Não há ninguém que diga assim, nossa, isso aqui é para poucos. É gente comum. É gente que, inclusive, no contexto social da época, não tinha grande relevância. E até aqueles que tinham relevância foram exceção à regra daquilo que Deus estava fazendo. No texto de Neemias capítulo 3, hoje nós vamos aprender a seguinte lição na mensagem de hoje. O povo da aliança se junta à obra alinhada aos propósitos de Deus. A obra está alinhada. O povo da aliança se junta a esta obra que está alinhada aos propósitos de Deus. Perceba, meus irmãos, que existem inúmeras coisas que nós podemos fazer para Deus. É verdade. O grande desafio como igreja do Senhor no século 21 é manter-se dentro da palavra e fazendo aquilo que Deus deseja que nós façamos. Existe uma enorme discussão hoje sobre a questão, por exemplo, do problema social. Aonde a igreja se encaixa no problema social? E acredite se quiser, alguns estão dando um viés até marxista, socialista às igrejas, querendo transformar a igreja do Senhor em uma grande e cristã ONG de ajuda social. Perceba bem, o cristão não pode ser cego, omisso ao problema social, à fome, à necessidade do próximo. Porém, você não vai encontrar nas páginas do Novo Testamento nenhuma ordem, ordenança de que a igreja se torne uma agência social. Você percebe a diferença? Eu, como cristão, não posso ser cego à necessidade da fome perto de mim. Eu não sei você, mas qualquer pessoa que bate na minha porta necessitando de ajuda, não recebe dinheiro, nunca dê dinheiro. Mas se é uma receita e estiver dentro do meu alcance, eu saio com aquela pessoa e vou ajudá-la. Se é fome e eu tenho na minha despensa, eu tiro, faço um pequeno embrulho e ajudo. Porque esta é a minha obrigação como cristão. Eu não tenho escolha, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou super espiritual para fazer isso. É uma mera consequência da obra de Cristo na minha vida. Acabou. Porém, eu não posso transformar a igreja do Senhor em uma ONG, em que algumas estão inclusive se associando com verba pública para fazer aquilo que nunca foi a ordem do Senhor. E detalhe, se esquecendo muitas vezes aquilo que sim é a ordem do Senhor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Neemias tem uma obra diante dele. E essa obra, ele não chegou um belo dia e disse, acho que eu estou com vontade de fazer isso aqui. Ele entende que é Deus que o está dirigindo a fazer aquilo que ele vai fazer. Então, meus irmãos, como igreja do Senhor, em particular nós, comunidade Batista Videira, é a nossa necessidade orar, buscar o Senhor e dizer, Senhor, o que Tu tens preparado para nós como igreja? Porque vão se passar os anos e até quando nossos adolescentes estiverem velhinhos, e nós já formos história, provavelmente, eles estarão fazendo, adivinha só, a mesmíssima coisa que Deus disse hoje, que é o dever da igreja do Senhor. Porque nós estaremos alinhados com o quê? Com aquilo que eu gosto de fazer? Não. Com aquilo, olha lá em cima, que é o propósito de Deus para a sua obra. Não inventando moda, não sendo criativo, mas se atendo ao feijão com arroz, com a rotina da palavra de Deus e aquilo que nós devemos fazer como igreja. Crescermos em edificação mútua na palavra, na doutrina. Pregar o evangelho, enquanto Deus alcança as pessoas. Nós não ganhamos ninguém, Deus ganha as pessoas. Discipulá-las, ensiná-las para que elas possam fazer a mesma coisa. Servir ao necessitado, servir uns aos outros. Meus irmãos, a vida cristã é tão simples e óbvia que eu me pergunto como que às vezes eu não consigo viver isso aqui. Então, diante do texto de hoje, meus irmãos, nós vamos ver 3 breves lições de como esse mover do povo
esse movimento do povo de Jerusalém e periferia e circunvizinhança, mostram para nós que quando um homem diz, esta é a vontade de Deus para nós, e o povo se junta a ele, como nós vimos na semana passada, no finalzinho do nosso texto, inclusive, quando os de fora quiseram oferecer ajuda, o que Neemias fez? Negativo. Essa obra é para quem tem aliança com o Deus de Israel. Essa obra é para quem tem aliança com Deus. E vocês não têm parte nessa herança. Neemias fez tudo certinho. Qual o resultado quando nós fazemos tudo certinho? O povo, movido por Deus, começa a responder. A primeira lição de hoje, meus irmãos, hoje não será possível dar um versículo, porque ela está semeada em todos os 32 versículos. Mas, em particular, a primeira lição de hoje, para nós entendermos que o povo da aliança se junta à obra alinhada com os propósitos de Deus, é o seguinte. A obra alinhada aos propósitos de Deus atrai grande cooperação. A obra alinhada aos propósitos de Deus atrai grande cooperação. Como nós vemos isso no texto? Nós vemos da seguinte maneira. Nós temos um grupo bastante heterogêneo, um grupo bastante misturado. Você tem nesse grupo unidades familiares, clãs. Você tem pessoas da mesma cidade que se juntam. Pessoas com mesmas habilidades, como por exemplo, ourives, perfumistas. Você tem também pessoas da mesma profissão, mercadores. Você tem pessoas da mesma vocação, sacerdotes e levitas. Porém, é um grupo heterogêneo. Uma mesma tarefa, construir o muro, que a propósito é feito em ordem anti-horária, né? Aliás, assim, fizeram da esquerda para a direita, circulando toda Jerusalém. E olha que interessante, você tem gente que nem mora em Jerusalém, atraída pelo propósito, por aquilo que Deus estava fazendo. Quando Esdras, meus irmãos, começa a registrar lá atrás, desde a vinda do povo, por decreto de Ciro, ele e Neemias agora estão mostrando para o povo, nós não estamos vivendo por acaso, Deus está fazendo uma obra. Igreja do Senhor, este ano comemoramos 13 anos, não são 13 anos de acaso, ninguém está jogando dados para ver o que dá. Deus está fazendo uma obra na sua vida, na vida da sua família e em nós como coletividade, a igreja do Senhor. Tanto quanto Deus está fazendo uma obra na igreja como um todo do Senhor em todo mundo, mas numa igreja local, Ele está escrevendo uma história. E esse povo percebe isso. E esse grupo tão misturado, tão heterogêneo, começa a se doar para participar, cooperar, uma grande cooperação na obra que está sendo realizada. Outra coisa que me chama a atenção nessa cooperação é que você tem no versículo 1 o papel do sumo sacerdote, personagem extremamente respeitada. E diz o versículo 1 que Eliasibe, o sumo sacerdote, e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Ele foi o primeiro. Eles a consagraram e a colocaram as portas no lugar. Depois, esses mesmos sacerdotes construíram um muro até a Torre dos 100, que consagraram, e até a Torre de Ananeel. A partir daí, meus irmãos, o fogo da cooperatividade se alastra por todo o povo. O exemplo daqueles que poderiam dizer, não, nós somos sacerdotes, nosso negócio é matar os bichos, é oferecer o sangue, o sacrifício, fazer o holocausto e já estamos fazendo o suficiente. A cooperação é tão interessante, meus irmãos, que vários dos homens que nós lemos aqui estão fora da sua profissão. Estão fazendo aquilo que eles não estão acostumados a fazer. Estão fazendo aquilo que, inclusive, às vezes, eles não têm nem habilidade para fazer. Mas são movidos por Deus a se alinhar àquilo que Deus está fazendo no seu tempo. Muitas vezes, meu irmão, você vai ser desafiado na causa, na obra do Senhor, a fazer aquilo que você não está acostumado a fazer. A fazer aquilo que talvez você não goste de fazer. É tão interessante quando nós estamos em um ambiente que teoricamente é de gente vocacionada, como nós tivemos no seminário, mas de vez em quando entre nós víamos alguém brincando que um colega ou outro estava indo para o acampamento, que fica a alguns quilômetros apenas de onde nós estudamos, e errou o caminho e acabou indo para o seminário. Estava indo para um lugar de lazer, passar uma semana agradável, e errou o caminho e bateu no seminário. Você via gente que dava do sangue, vestia a camisa, mas tinha um pessoal meio encostado, né?
De vez em quando tinha uns que ganhavam o apelido carinhoso de morcego, não fazia absolutamente nada. Por quê? Porque não compreendiam que nós não somos chamados para servir apenas naquilo que nós gostamos, mas naquilo que é a necessidade. Os sacerdotes dão um exemplo e não ficam na sua função lá. De repente eles podiam dizer assim: faz o seguinte, façam os muros, reconstruam as portas e a gente vai logo depois para abençoar. Neemias, meus irmãos, com muita sabedoria, registra primeiro aquilo que os sacerdotes fazem, mostrando que esse é um trabalho para todos e que todos estão envolvidos. É com lamento, meus irmãos, que eu vejo muitas vezes cristãos achando que evangelismo é para alguns, mas não para eles. Que discipular, que ajudar um irmão com um aconselhamento é para alguns, mas não para ele. Eu não tenho esse chamado. Quando na verdade a palavra de Deus nos mostra que isso é para todos nós. Algumas semanas atrás eu coloquei uma frase, um boletim, você lembra? Não lembro exatamente a frase, mas vai lá a paráfrase do pastor lá do Rio de Janeiro, que diz o seguinte, que se em 2015, no ano passado, o padrão de evangelismo de toda a sua igreja foi o que você fez, qual seria o perfil evangelístico da sua igreja? Você entendeu a pergunta? Se em 2015, ano passado, cada pessoa da sua igreja evangelizou do jeito que você evangelizou, na mesma qualidade e na mesma quantidade, qual seria o perfil evangelístico da sua igreja? Esta é uma questão, meus irmãos, que mostra que a cooperação é o único caminho para que qualquer coletividade possa prosseguir. E Neemias sabia disso e com certeza é muito grato, porque Deus move o povo para agir, a começar por aqueles que nem precisavam fazer isso. Agora, olha que coisa interessante. Não apenas aqueles que nem precisavam fazer fizeram, como alguns fizeram além do que deveriam fazer. Por exemplo, você tem Meremote, que é citado no versículo 4, depois de novo ele é citado no versículo 21. Este homem começa logo no começo. Então, versículo 4, né, começa a obra em sentido anti-horário, os sacerdotes, mais versículo 4, Meremote fez uma parte dele. E aí ele poderia de repente dizer assim, ó, terminei, viu? Valeu? Falou? Vou para casa. Só que a obra continua, quando chega lá no versículo 21, que deve ser mais ou menos por aqui, no anti-horário, já que ele vai até o 32, né? Você vê Meremote de novo trabalhando. Tem mais coisa para fazer. O serviço não acabou, eu vou fazer de novo. Irmãos, é tão interessante, mas eu não pude evitar de lembrar da nossa simples e muito longe de estar perto disso aqui, tarefa de limpar este prédio. Toda semana, como os irmãos sabem, um grupo de vida é abençoado com um enorme privilégio, amém? Amém. De limpar, de ajudar na manutenção aqui do nosso prédio. Ajudando assim para que a nossa igreja tenha uma grande economia e possa investir na obra, em evangelismo, em missões, naquilo que seria gasto com uma pessoa contratada. Uma bênção. E de vez em quando, meu irmão, você vê uma pessoa fazendo uma tarefa, a minha tarefa é passar o aspirador aqui no carpete. Terminei de passar o aspirador. Estou livre, acabou. Está o pessoal se matando de puxar água, o pessoal fazendo não sei o quê, mas eu já fiz a minha parte. Quantos Meremotes será que nós temos que fazem o seu, mas diz o que mais tem aí para fazer? Qual é a parte do muro que tem para fazer mais? Meu irmão, não existe desemprego na obra do Senhor. Esqueça a simples limpeza de um prédio. Não existe desemprego na obra do Senhor. Sempre há alguma coisa que você possa fazer. O que nós precisamos é ir para a nossa semana e nos perguntar, Senhor, ou perguntar a Deus sobre nós, na verdade, o que eu preciso fazer esta semana para Ti? A quem eu preciso falar do Teu amor, falar do Teu Evangelho? Qual irmão precisa, às vezes, de um simples telefonema? Qual irmão precisa, às vezes, simples de uma mensagenzinha no WhatsApp? Irmão, estou orando por você.
Soube que você está adoentado. Estou orando pela sua vida. Precisa de alguma coisa? Quantas vezes, meus irmãos, a gente passa necessidades e ficamos, às vezes, achando que tudo gira em torno do nosso redor, mas quando nós não estamos na necessidade, não estendíamos a mão que queremos que seja estendida para nós. E você vê, meus irmãos, em um homem que vai além da sua tarefa e faz além daquilo que lhe é pedido. Igreja do Senhor, se nós queremos cumprir o propósito de Deus para nossas vidas, para a nossa família, para a comunidade Batista Videira, é importantíssimo que haja grande cooperação. Não pode ser, meus irmãos, um ministério de 1, 2 ou 3. Não pode ser, meus irmãos, que daqui a 5 ou 10 anos nós temos pessoas aqui que sejam ganhas sempre pelas mesmas pessoas. Eu sei, ganhar gente não é responsabilidade sua. Então, se por acaso, meu irmão, você é um evangelista, você fala do Senhor, você prega onde você está, mas Deus não tem dado resultado a essa parte do seu ministério, se sinta excusado. Eu não estou falando com você, estou falando com aquela parte de nós que entra semana, passa semana e ouve a mesma coisa deste púlpito. Fomos chamados para proclamar o Evangelho. Esta é a obra, estes são os muros que Deus tem nos colocado aqui para reconstruir. E entra semana, passa a semana, mas não há massa nas suas mãos. Nós estamos numa reforminha lá em casa. Os rapazes chegam de manhã, roupa velha, mas limpinhos. Quando dá 4h30, 5 e pouca da tarde, eles estão completamente imundos, com massa nos dedos. Tem hora que eu vejo que tem massa até nos cílios dos olhos. Prova de que eles estiveram trabalhando. Tem massa da obra do Senhor nas suas mãos? Tem calos nas suas mãos? Você tem se gastado na obra do Senhor? A dedicação que você tem aplicado aos projetos da sua vida, da sua profissão, da sua vida acadêmica, estão a qual distância da dedicação que você tem feito para a obra do Senhor? Esta cooperação não pode esperar. Ela é necessária hoje, porque os muros precisam sempre ser reconstruídos. A segunda lição, meus irmãos, que Neemias nos traz, essa sim eu posso apontar, está especialmente no versículo 5. A obra alinhada aos propósitos de Deus ainda encontra rejeição. No versículo 5, Neemias registra, sem medo de melindrar alguém, o seguinte: o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. É interessante, meus irmãos, que aqueles que deveriam dar o exemplo, na verdade, dão o exemplo contrário. Este é um vislumbre mesquinho, não uma nota de desânimo. O objetivo com que Neemias registra isso não é para desanimar o povo, mas para registrar a exceção, que reforça a regra. No meio mesmo de um povo motivado, de um povo envolvido, tinha aquele punhadinho ali que disse: não, essa obra não é para a gente, essa obra é abaixo da gente. Nós somos os nobres de Tecoa. Você sabe quem eu sou? Qual é esse tipo de gente? Irmão, tem que fazer tal e tal coisa. Não, isso não é meu chamado. Não é para isso. Não é nisso que eu quero fazer. Mas os nobres que deveriam ser exemplo, na verdade, eles são ensinados pelos chamados plebeus. Mas, graças a Deus, não era a totalidade deles. Diz o versículo 9, que nós encontramos Reafias, e no versículo 12 encontramos Salum, ambos governadores de Jerusalém, e que colocaram a mão na massa. Juntando-se aos propósitos do Senhor, eles divergem dos nobres de Tecoa, fazendo agora aquilo que aqueles deviam fazer também. E olha que interessante, Salum, esse governador, ele chegou a colocar as suas filhas para um trabalho não peculiar a mulheres, tamanho o seu compromisso. Eu não sei se ele não tinha filhos, é provável que não, pelo texto. Então o que ele faz? Ele vai dar o exemplo. E ele poderia muito dizer: não, eu quero trabalhar, eu vou ajudar, mas minhas filhas, como são mulheres,
elas vão ficar de fora. Negativo. Fulana, Beltrana, Ciclana, sei lá quantas filhas ele tinha, bora. Coloca uma roupa mais surrada e vamos reedificar os muros de Jerusalém. Não há desculpas, mas sempre, meus irmãos, nós vamos encontrar aqueles que preferem ser o peso morto. Por que eu estou destacando isso, meus irmãos? Você já trabalhou numa equipe que tem aquele pessoal que tem complexo de supervisor, mesmo não sendo? Se é uma equipe de limpeza, ele fica para lá e para cá com a vassoura, com o rodo, vendo se você fez seu trabalho, vendo se está tudo direitinho. De vez em quando ainda tem a petulância de passar um dedinho assim e dizer, nossa, não está contento, não está do jeito que deveria estar. Infelizmente, meus irmãos, na obra do Senhor nós também encontramos gente assim. Gente que quando ouve uma mensagem como essa, e como inúmeras nesta igreja, dizendo que a responsabilidade de pregar o evangelho cabe a todos os cristãos. E aí ouviu esta mensagem há um ano atrás, em janeiro, o ano todo passou, chegou dezembro, e a pessoa disse, espero que alguns tenham atendido aquela mensagem porque ela não era para mim. Eu sou um dos nobres de Tecoa. O que eu desejo, meus irmãos, do fundo do coração, que se isso é uma realidade, mesmo quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, que nós percebamos exceções a uma enorme regra de grande cooperação na obra do Senhor. Amém? Exceções. Em alguns poucos dias vamos entrar em campanha de missões. Temos sido grandemente abençoados por Deus, pelo privilégio de participar e de conseguir repetidamente superar os nossos alvos colocados para a igreja. E com certeza, meu irmão, na iniciativa que você vai ter um ou outro que não vai se entusiasmar tanto. Não importa. São exceções que Deus vai alcançar e vai trabalhar o coração deles também, mas num grande esforço para investir na obra missionária. Para ajudar aqueles que nós vimos no vídeo aqui, que tem que esconder inclusive a sua identidade, porque correm risco de vida, ou como está na moda agora, correm risco de morte, porque trabalham para o Senhor em áreas de risco. Por quê? Porque eles não acharam que eles deveriam ser nobres de Tecoa. Como nós já temos falado, meu irmão, e é bom aproveitar aqui as categorias que são colocadas, ourives, perfumistas, sacerdotes, cada um de nós trabalha, estuda nesta cidade em uma área. Seria interessante um dia nós colocarmos um grande mapa de Boa Vista aqui e colocarmos um símbolo, um ponto, aonde você estuda ou aonde você trabalha. E aí fazermos ali um pequeno ciclo e começarmos a ver como que a nossa igreja alcança, através da sua presença, grande parte desta cidade. Especialmente se localizando no centro da cidade, tendo a nossa membresia e participantes espalhada por todos os bairros praticamente, nós podemos, meus irmãos, ter um alcance, mas precisa que você saia da sua zona de conforto. Que você não seja de maneira nenhuma a exceção, mas participe da grande cooperação de uma obra que está alinhada com os propósitos de Deus. Quando chegarmos na eternidade, nenhuma das nossas conquistas humanas serão mencionadas lá. Mas tudo que for feito para Cristo será lembrado. Uma vida só, logo passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. A obra alinhada aos propósitos de Deus atrai grande cooperação. A obra alinhada aos propósitos de Deus ainda encontra rejeição. Mas para terminar, o nosso terceiro princípio hoje é o seguinte: a obra alinhada aos propósitos de Deus deve ter a devida organização. A obra alinhada aos propósitos de Deus deve ter a devida organização. Algo interessante, meus irmãos, é que muitas vezes a obra de Deus na modernidade, ela não é reconhecida por muita organização.
ela não é reconhecida por grande planejamento. E eu reconheço que isso é uma grande falha. Como nós falamos, inclusive, sobre Neemias na semana passada, quem falha em planejar, planeja falhar. E a obra, meus irmãos, do Senhor, o evangelismo em especial, não é diferente. Nós vamos ter uma ideia, a própria obra de missões mundiais, que sempre teve homens muito dedicados à frente. Algumas décadas atrás, quando eu era garoto, teve um grande avanço nas mãos do secretário executivo anterior, pastor Valdomiro Timichak, que já está na glória, já está com o Senhor. Ele trouxe um ímpeto, uma organização, e a obra batista ao redor do mundo, que já ia muito bem, obrigado, teve um enorme avanço. Recentemente, com o atual secretário, uma nova guinada, novo sangue, nova visão, nova organização. Então veja bem, meus irmãos, organização e planejamento não são de maneira nenhuma anti-espiritual. Não são de maneira nenhuma carnal. Quando submetidos àquilo que Deus está nos dirigindo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que a gente vai simplesmente pregar o evangelho, as pessoas vão facilmente se convertendo. Isso nem sempre é verdade. Na verdade, na maioria das vezes não acontece assim. Como que Paulo fazia? Vamos ver se Paulo tinha uma estratégia, uma organização na obra do Senhor. Quando Paulo saía numa viagem missionária, ele chegava a uma determinada cidade. Alguém sabe o que Paulo fazia? Via de regra, como primeira ação? Exato, ele ia a uma sinagoga. Ele tinha dupla cidadania, mas ele era judeu. Então a sua primeira atitude, não apenas por causa da sua etnia, não por causa da sua cidadania judaica, por ser judeu, mas por causa do caminho do Evangelho, tendo vindo a salvação através dos judeus, o Senhor meu e nosso é um judeu, um carpinteiro judeu, amém? Não é verdade? Paulo, como estratégia, é a primeira sinagoga, e lá ele debatia com os judeus sobre o Antigo Testamento, provando que Jesus é o Cristo. E ali havia sempre um resultado, pequeno ou grande, mas sempre um resultado. Em particular, salutar lembrar o exemplo de Bereia. O que aconteceu com Paulo foi na sinagoga de Bereia, eles ouviram o que Paulo disse, compararam nas escrituras, foram chamados de nobres por causa disso, e por causa disso ali houve um grande resultado. O que Paulo fazia então? Paulo pegava aqueles convertidos e interessados e os afastava, para poder agora explicar para eles com mais detalhes. Estratégia. Teve uma vez, irmãos, que Paulo foi bastante ousado. Ele foi na sinagoga, quando alguns aceitaram e outros ficaram revoltados, o que ele fez? Foi para a porta seguinte, na casa seguinte, e ali ele começou a reunir a igreja. Folgado, né? Ousado. Mas por quê? Essa era a estratégia de Paulo. Ele não saía, meus irmãos, doidamente fazendo as coisas. Havia um planejamento. Você já parou para pensar que loucura? Se você começasse um planejamento de oração pelos seus alvos evangelísticos. Por exemplo, pegando o seu próprio devocional, como já dissemos lá no começo, um diário de oração e começasse lá, na segunda-feira eu vou orar pelo Sinfrônio, na terça-feira eu vou orar pela Filismina, na quarta-feira eu vou orar, na quinta-feira eu começo a interceder pelas pessoas. A oração, meus irmãos, é aquilo que ninguém pode impedir você de fazer por elas. Você pode falar de Cristo para elas e elas podem recusar, dizer, eu não quero isso. Elas podem recusar até se você oferecer para orar pessoalmente com elas. Isso aconteceu comigo. Num barco vindo lá do Pará para cá, tinha um jovem passando mal, norueguês, se não me engano, sueco, eu não lembro agora, passando muito mal. Nós estávamos com vários irmãos, nós fomos conversar com ele. Nos identificamos e falamos assim, olha, você gostaria que nós orássemos por você? Ele disse, não, muito obrigado. Sabe o que nós fizemos? Pois não, tá bom, qualquer coisa estamos aí. Nós saímos, demos a volta, nos reunimos e fomos orar por ele, porque ele não pode me impedir de orar por ele. Ele pode não participar da reunião, mas eu vou orar por ele. A oração é algo que ninguém pode impedir que você faça por aquela pessoa. Quer ver outro passo de planejamento? Coloque na sua agenda, na sua semana, você deve ter uma semana organizada direitinho, não é?
Estou recebendo agora meu calendário de aulas desta semana. Reorganizando os meus compromissos nos dias que eu não tenho que dar aula. Que dia que eu vou visitar fulano? Que dia que eu vou fazer talvez aquele estudo bíblico com alguém? Meus irmãos, via de regra, pouquíssimas pessoas se convertem passando na rua e alguém pega a pessoa pelo braço dizendo: posso falar para você de Jesus? É no relacionamento, é no planejamento. E Deus vai usando os nossos pequenos e débeis esforços para construir os muros de pessoas ao nosso redor. A obra do Senhor não é feita no improviso, precisa da devida organização. Outra coisa, meus irmãos, que não pode falhar no nosso planejamento é o que fazer com as vidas. Eu me lembro, irmãos, que alguns anos atrás, uma determinada organização fez um evangelismo público. E aí ele tinha um monte de fichas e mais fichas de pessoas que supostamente tomaram uma decisão lá no trabalho. E aí mandaram 100 e tantas fichas para nós. E depois de um tempo eu falei com o líder daquela organização: olha só, o trabalho de vocês é muito bom no sentido que vocês têm toda a disposição de ir até a praça. Mas depois vocês pegam e jogam em cima de uma igreja local 100 e tantas fichas para que elas se virem. E nossa igreja era bem pequenina na época para cuidar e visitar todas essas pessoas. Eu falei para a pessoa: não mande mais. Nós não temos tamanho para cuidar de tantas fichas, de tantas visitas, de tantas pessoas. E, infelizmente, também não temos tantas pessoas dispostas a fazer esse trabalho. Porque falharam em organização. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Discipulado é indispensável. Faz parte da organização do Senhor para a sua igreja. Vidas que se convertem são vidas que não conhecem praticamente nada da palavra de Deus. Não, pastor, eu ganhei esse fulano aqui para Jesus, graças a Deus, mas ele sabe um monte de música evangélica. Então, meu irmão, seu trabalho ainda está pior, porque ele aprendeu um monte de coisa que não presta. Como diz o personagem de ficção científica, você precisa desaprender para agora aprender de verdade. As pessoas que são alcançadas hoje em dia, meus irmãos, vêm do mundo com todo tipo de conceito pseudo-cristão e precisam conhecer de verdade essa doutrina. E adivinha só a quem cabe isso? A você. Não só ao pastor. Não só a 2 ou 3 irmãos, a cada um de nós, como eu tenho repetido nesta igreja várias vezes. Você, pela graça de Deus, está há anos-luz em conhecimento da palavra do que aquela pessoa que acaba de entrar por aquela porta pela primeira vez. Não relute, meu irmão, com este pensamento. Não fique se comparando com um irmão que sabe mais do que você. Coloque à disposição de Deus aquilo que Deus já tem lhe dado, os talentos que Deus tem lhe dado, para que você possa ser usado na obra do Senhor. Sabe qual vai ser o resultado, meu irmão? Uma igreja que vai crescer, sim, no passo de Deus. A palavra de Deus diz em Atos que o Senhor acrescentava à igreja, dia a dia, aqueles que iam sendo salvos. Não é com programações engraçadinhas, não é com entretenimento, não é com festa disso, festa daquilo, não é com culto da mocidade animado. É com a pregação pura e simples do Evangelho da cruz, que as vidas vão sendo alcançadas e vão sendo cuidadas pelos irmãos mais velhos, que são vocês, que sou eu. Você quer um planejamento mais simples do que isso? Agora, meus irmãos, como todo planejamento, ele antecipa trabalho. Todo planejamento antecipa trabalho. Até quando a gente planeja férias, dá trabalho fazer a coisa funcionar. Quanto mais quando nós estamos falando de algo muito mais sério, que é a obra do Senhor. No texto que nós temos à nossa frente, como vocês bem veem, eles estão construindo um muro de pedras. Eles estão simplesmente fazendo uma obra que inclusive resiste até hoje. Naquela foto que você vê de Jerusalém, que tem um enorme muro com uma porta, e lá no fundo você tem a cúpula da mesquita que existe lá hoje, aquele é o muro do qual nós estamos falando aqui. 2.400 anos depois, ele está no mesmo lugar.
infelizmente, não podemos falar a mesma coisa do povo. Pouco tempo depois, meus irmãos, o povo voltou-se para Deus de uma forma puramente religiosa. Perdeu a paixão pelo relacionamento verdadeiro com Deus em santidade. E começou-se a engessar-se de tal maneira, a enrijecer-se religiosamente de tal maneira, que 400 anos depois, quando o próprio Filho de Deus andou entre eles, eles não o reconheceram. Você já pensou? É mais ou menos como se você fosse responsabilizado por uma mansão. E o dono daquela mansão dissesse, olha, cuida de tudo porque eu vou voltar. E você começasse a cuidar tanto daquela mansão, que a mansão se torna a sua vida. E o centro de todas as suas decisões, todas as suas paixões, todo o seu querer, se torna a sua religião. Se torna o seu ídolo. Passado bastante tempo, o dono da mansão volta. E sabe o que acontece com ele? Ele é barrado lá no portão. Porque você nem sequer mais consegue reconhecê-lo como dono daquilo tudo. É isso que os fariseus, saduceus e escribas fizeram com o Messias quando ele veio. Meus irmãos, eu sou bastante preocupado com o futuro. Não com o futuro mesmo, porque já está escrito, bem aqui no finalzinho, tudinho que vai acontecer. Só abrir Apocalipse e já vai saber. Mas a minha preocupação é o futuro entre agora e esse futuro. A minha preocupação, meus irmãos, é o que será da obra do Senhor que esteve sob a minha responsabilidade, sobre a sua responsabilidade, quando nós aqui não mais estivermos. Quando nesse púlpito, por exemplo, estiver pregando um dos seus filhos, igualmente chamado ao ministério, ordenado e pastoreando esta igreja. Quem sabe? Possível. Quando alguns dos rostinhos bonitinhos aqui, novinhos, estiver completamente enrugado, sem cabelo, cabelo branco ou loiro, né? Esta é a minha preocupação. Porque nós não fazemos a obra do Senhor, irmãos, para nós apenas. Mas aprendendo com as preciosas e tristes lições do povo do Antigo Testamento, nós reparamos os muros para gerações futuras. Para que nós possamos, meus irmãos, daqui a 10 ou 20 ou 30 ou 50 anos, não voltando o Senhor, poder estar fazendo o nosso feijão com arroz. Vivendo a rotina da vida cristã no Evangelho e na sã doutrina. Sem graça, mas fiel à palavra. Como nós fazemos isso? Tendo grande cooperação, mesmo no meio de alguma rejeição, e com grande ou a devida organização. Sabendo que nós estamos nos juntando, nós somos o povo da aliança, a uma obra que está alinhada com os propósitos de Deus, apenas pela sua graça. Eu espero que esse seja o seu desafio também, o seu desejo. Se nessa noite você está entre nós, você está ouvindo essa mensagem, mas existe um grande problema na sua compreensão e você percebe isso. Você está aqui hoje, você não tem absoluta certeza da sua salvação. Eu quero dizer para você hoje que longe de ser uma atitude arrogante, essa na verdade é uma atitude humilde. Porque quando o Filho de Deus olha para um ser humano e diz, você é meu, venha. Você vai me pertencer. Quando esse ser humano diz, eu pertenço ao Senhor, e por causa dele eu tenho absoluta certeza da minha salvação, é um ato de humildade, não de orgulho. Então se hoje você ainda não pode, com toda a sua certeza, afirmar que você, pela fé em Cristo, tem absoluta certeza da sua salvação, que você é parte deste povo da aliança, eu quero desafiar você a você não ir embora. E nessa nossa última oração aqui, nesta mensagem, você dizer ao Senhor, Senhor, eu não sei muito da Tua palavra, mas eu compreendo hoje que eu sou pecador, que eu sou, na verdade, um grande pecador.
mas eu compreendo que Tu és um grande Salvador. E que o sacrifício naquela cruz, é suficiente para perdoar e pagar por todos os meus pecados. Perdoa a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu quero ser Teu para todo sempre. Se esta é a sua situação hoje, faça essa oração. Não deixe para depois. Você não é dono do seu tempo. Você não é dono do curso da sua vida. Uma só vida. Breve passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Deus querido, obrigado por mais uma lição do passado, mais uma lição de homens como nós, homens que tinham conflitos, problemas, dificuldades na sua casa, homens que viviam em todo tipo de circunstância parecida conosco, mas que movidos, ó Deus, pelo Senhor, através de gente que Tu levantaste para Te servir, decidiram que teriam uma parte naquilo que hoje já ficou para a história. Move a Tua igreja dessa mesma maneira, para que nós possamos, ó Deus, entender que somos parte pequena, ínfima, mas de algo grandioso. Nós somos parte daquilo que o Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E Ele está edificando a sua igreja, inclusive neste lugar. E portanto, Deus, nós clamamos em nome de Jesus que Tu possa nos fazer um grande corpo em um só homem, para fazermos aquilo que o Senhor tem determinado pela Tua palavra para nós, o povo da aliança. Como nós falamos, ó Deus, Tu conheces os corações de cada um aqui. Se existe hoje alguém que ainda precisa abandonar o seu pecado, entregar a sua vida a Cristo Jesus, toca com Teu Espírito, o único que pode regenerar o homem, romper as cadeias do pecado, a escravidão do pecado, para que ele possa atender ao Teu chamado, crendo na obra da cruz, crendo no Evangelho. Confiamos que o Senhor é que faz esta obra e nisso descansamos. Nós oramos essa noite no nome de Jesus. Amém e amém.